Olá, amigos. Aqui é Seiti Arata, do projeto NatoGood.com. Com grande prazer de conversar com o Rodrigo Polesso, do Emagrecer de Vez. E aí, Rodrigo, tudo bem? Fala, Seixas, beleza? Tudo tranquilo por aqui, cara. Olha, muito obrigado por conceder seu tempo para responder as perguntas de nossos amigos, da nossa comunidade. Recentemente eu publiquei 2 vídeos. O primeiro vídeo falando de uma dieta que está dando o que falar, a tal da dieta da princesa, dieta francesa das proteínas, dieta do Can. É, vários nomes, né, para a mesma filosofia. E na semana passada eu gravei com o nosso amigo Cristiano também, um papo bem legal. Ele falou da experiência dele com 2 dietas diferentes, porém razoavelmente com alguns princípios em comum, que é a dieta Atkins e a dieta paleolítica. E nós trocamos, e recebi muitos e-mails, as pessoas falando, olha, Seiti, você tem que falar com o Rodrigo. Me falaram vários nomes, inclusive, então, pessoal, muito obrigado por indicar vários profissionais bacanas para nós. E eu recebi muitos e-mails, todo mundo falando, você tem que falar com o Rodrigo, ele tem um e-book, ele tem um projeto bacana, e ele é muito solícito, ele é um cara aberto, você pode bater um papo com ele. Então eu falei, opa, legal, vamos bater um papo com o Rodrigo, conheço o Rodrigo já, nunca... Falamos super rápido, né, um pouquinho sobre a parte de nutrição. E aí, Rodrigo, eu queria iniciar o nosso papo de hoje a respeito de dietas. Porque quando eu te mandei um e-mail, eu falei, Rodrigo, você pode comentar um pouco? Você até me respondeu, falou, Seiti, olha, eu tenho uma posição assim, eu não sou um cara muito chegado em dieta. Né? Até posso explicar isso mais para o pessoal. O que você pode nos trazer, talvez especificamente a respeito dessas 3 dietas, a do Can, a Atkins e a paleolítica, ou sobre as dietas em geral? Se você puder nos compartilhar um pouco, vou anotando aqui. Beleza, Seixas. Bom, eu vou falar meio geral, então. Bom, o pessoal me conhece já. Quem me conhece sabe que eu não tenho papas na língua, né? Então eu falo mesmo e, enfim, é para quem quer ouvir. Se você não quiser, não concordar também, processa a informação né? Agora, sabendo que tem um ursinho lindo ali no canto, que não é meu, não, é da minha namorada, na verdade. Mas você vê que eu sou um cara que tem um coração grande também, né? Então, eu vi que apareceu ali, então tem que comentar, né? Deixa eu falar uma Pessoal. coisa, inclusive, totalmente fora de tópico. Pessoal, Aham. acompanhe aí o trabalho do Rodrigo, porque além dele ir atrás das informações, ele não é médico, ele não é nutricionista, também não é professor de educação física, né, Rodrigo? Mas Exato. ele é um pesquisador. Ele é parecido comigo, ele gosta de a fundo nos livros, ele não apenas lê. Ele vai além de meras revistas, né, mensais, semanais que tem por aí. Ele vai em artigos científicos e, inclusive, ele mostra as fontes da pesquisa dele. Mas, além da seriedade científica, né, desse teu exercício de ir atrás das informações, você tem muito bom humor. E eu acho que isso é fundamental porque se fica um papo muito eu sou expert e você tem que ouvir a história dos macronutrientes, então as pessoas não prestam atenção, né, Rodrigo? Então isso é muito Exato. bacana. Obrigado. Não, tranquilo, cara, isso aí. Então, voltando, que nem eu falei, eu não sou realmente da área, formalmente da área de nutrição. Eu não estou preso a nenhum paradigma, nenhuma lei que eu tenho que respeitar. Então, eu estou totalmente livre para procurar o que eu quiser, para tentar testar em mim o que eu quiser e para disseminar o que eu quiser também, dado as referências, obviamente, para as pessoas poderem também fazer as pesquisas dela. Agora, a minha filosofia sobre dieta é o seguinte: eu podia fazer uma analogia, por exemplo, dieta com band-aid. Tá? Você tem um machucado, você põe um band-aid como alguma coisa temporária ali em cima para, né, segurar. Mas agora o melhor seria você não ter se cortado, certo? Então, se você soubesse uma forma de você prevenir o corte, é muito melhor do que você ter se cortado e depois colocar um band-aid em cima. Então, voltando da analogia, seria essa questão da dieta, você é um negócio que você aplica temporariamente, é uma coisa que normalmente é bastante diferente do que você já vem fazendo no seu dia a dia. Então, é uma coisa que vai ter um impacto na sua rotina, vai ter um impacto no seu organismo, na sua força de vontade, etc. Pode dar um resultado ou não, normalmente é temporário, tá? Eu nunca vi alguém falar pra mim, olha, Rodrigo, a dieta, sei lá, nunca mudou minha vida e de 20 anos pra cá eu nunca mais precisei me preocupar com o peso. Nunca ouvi ninguém falar isso. Agora, é muito melhor essa questão de você evitar a questão do corte, ou evitar que o seu organismo precise de uma ação radical como uma dieta. E como a gente faz isso é que eu chamo de estilo de vida alimentar. Você constrói um novo estilo de vida alimentar, né? Uma nova filosofia, um modo de viver alimentar na questão nutricional. Que eu considero, uma vez que você conhece e vive o que é isso, não tem nem comparação do que é viver nos moldes como, digamos, a indústria promove por aí. Uma vez que você conhece, por exemplo, o que é diamante, você não vai mais considerar bem alumínio, certo? Então, aquela coisa de comparação. Uma vez que você sente na pele o que é o seu corpo em performance 100%, a sua saúde rodando como deveria ser, você não vai mais voltar atrás.
E a questão do peso é somente uma das coisas. Eu digo sempre que é a ponta do iceberg. O peso cair vai ser a ponta do iceberg. Então, essa é uma das consequências positivas que o pessoal vai atrás, mas é muito mais importante ver o que acontece na sua saúde como geral, né? Na sua pessoa como geral. Olha, e eu gosto muito dessa filosofia e, inclusive, eu até tinha pedido para você, um pouquinho, alguns minutos antes de começarmos a gravar, falei, Rodrigo, eu acho que esse papo é muito interessante e tem muitos preconceitos das pessoas. Eu vou dar apenas alguns exemplos, tá, turma? Trigo, leite, ovos, e as pessoas falam, não, cuidado com os ovos, que pode te dar problema de colesterol, e bacon. Eu queria até começar com bacon, porque eu conversei com você num outro dia e falei, Rodrigo, o café da manhã e tal, e o bacon, e eu frito o bacon, como você mostrou num vídeo recente, quer dizer, recente não, já tem um tempinho, e eu pego o guardanapo e eu removo aquela gordura, aquele óleo, né, que fica saindo do bacon, e você falou, não te preocupe com isso, não, mas eu queria que você me falasse um pouquinho de cada um deles, do trigo, do bacon, do leite e dos ovos, as pesquisas que você tem encontrado e os resultados que você também tem visto, que eu acho que, em geral, nós somos enganados, de certa maneira, tanto por preconceitos que vêm de gerações antigas ou até mesmo da mídia e toda a indústria produtora destes alimentos que quer nos associar. Olha, você vai comer tal alimento, porque isso aqui é o alimento da família feliz, todo mundo come de manhã e tem que ser assim, compre lá, né? Então eu acho que isso vai ajudar muito a nossa turma aqui. Mas adicionando mais uma fonte acho que acabou motivando toda essa má interpretação por aí. Você falou da indústria, da mídia, etc. Mas uma coisa séria na história foi más interpretações de estudos científicos. Então, muitas pessoas antigamente defendiam uma tal ideia, por exemplo, que a gordura faz mal. E você é conhecido pela essa ideia de que a gordura faz mal. Então, todo mundo te entrevista querendo saber mais por que a gordura faz mal. Então, o seu ego, você como profissional, é visto e é por trás dessa ideia que a gordura faz mal, a qual você defende. Daí você faz seus estudos científicos e você manobra aquilo, né, dá uma batida nos ingredientes do resultado, nos dados, e daí você mostra o que interessa e defende o teu negócio. E isso aconteceu várias vezes na história. E tem um nome, por sinal, que eu sempre cito, que é um dos principais dessa questão da gordura, que é o Ancel Keys, um doutor antigo lá, várias décadas atrás, que ele promovia essa questão da gordura. Faz Qual mal. o nome dele mesmo? Ancel Keys. Ancel Keys. Inclusive tem uma menção dele no meu livro também, porque é uma parte importante, eu acho, de contar a história da gordura. E ele também era conhecido do governo, então acabou promovendo tudo isso e fazendo estudos e isolando o que não interessava do estudo, que na verdade era importante, então pegando só o ponto do estudo que promovia a mensagem dele. Então o governo acabou pegando isso e promovendo isso, então a gente sofre até hoje essa questão da gordura. E até mesmo o Ancel Keys, algumas décadas depois, ele voltou atrás e disse que ele estava errado nessa questão. Então ele assumiu, então isso é uma atitude nobre, tá? Só que a gente estava velhinho já, o estrago já foi feito, né? Mas tudo bem, a gente pode voltar, desculpa, agora voltar a falar sobre os alimentos que você disse, então já que você quer dar uma pitada sobre eles, eu acho que são alimentos interessantes de se falar mesmo, que vão meio que contra a convenção, né? Vamos pegar o trigo primeiro, tá? O trigo, eu particularmente acredito que o trigo é a droga mais consumida no mundo, no planeta, tá? E não só eu acredito, na verdade, isso aí é tudo base em estudo científico sério, estudo científico feito como deveria ser feito. O trigo é um veneno para o corpo humano. Eu acredito que muitos dos problemas, ou sei lá, a grande maioria dos problemas que a gente está vivendo hoje, inclusive Alzheimer's, cânceres, que não tem a ver com a obesidade, daí tem a obesidade, tem síndrome metabólica, todos os sintomas de síndrome metabólica, diabetes e tudo que deriva daí é causado principalmente pelo trigo, inclusive de perda óssea também, osteopenista, esse tipo de coisa. E é muito sério, o trigo você se vicia nele, tá? Isso é fato, você se vicia. Por isso que algumas pessoas falam para mim, tá no site, Rodrigo, eu tô sonhando com pão. Que tipo de comida você ia sonhar assim como uma droga, uma vontade assim, né? E é incrível, eu poderia falar muito aqui sobre a questão mais técnica do trigo, por que ele é considerado uma droga e tudo mais, mas o trigo, de fato, olha, ele causa um impacto enorme no açúcar do sangue, ele eleva o açúcar do sangue muito alto, isso provoca uma ação descontrolada da insulina, e só isso já é completamente suficiente para parar qualquer queima de gordura, tá? E piorar qualquer estabilidade energética que o teu corpo tem durante o dia.
Eu falo, é difícil escolher algumas poucas coisas para falar sobre o trigo, porque eu poderia falar muito sobre isso, tá? Tem um ponto que você fala no livro que eu li, gostei muito, e você até fala assim, olha, o trigo ele começou a ser cultivado pelo ser humano há 10 mil anos atrás, só que a história biológica do ser humano, nós ficamos 2 milhões de anos sem comer grãos. Isso tem também a ver muito, quem se interessa por isso pode conferir o papo que nós tivemos com o Cristiano Oliveira, né? Ele está bem adepto aí da dieta paleolítica, ele fala também a mesma coisa. Nós nunca vimos antes no planeta Terra, né, todas essas variedades de trigo que nós temos hoje, porque a evolução natural, né, de alimentos, ela demora muito tempo para acontecer. Só que nos últimos anos a engenharia genética tem aí modificado muito a estrutura e pelo princípio da precaução você não sabe o que isso vai me trazer, né, de efeitos. A diferença é que hoje a gente sabe, e sabe muito bem, tipo, hoje finalmente essa informação está saindo aí. Mas você falou uma coisa séria, o trigo que a gente come aqui, o trigo que o pessoal comia na época da Bíblia, por exemplo, são duas criaturas diferentes. O trigo original, que era uma grama, é chamado de einkorn, que é o trigo como ele nasceu na terra, ele é muito, muito diferente, não tem nada a ver com o trigo que a gente consome hoje, que é o que 99% da população consome hoje, que é um trigo realmente que tem muito mais, digamos, cromossomos geneticamente do que tinha original, muito mais glúten do que tinha original, e glúten é um veneno para todo mundo, não só para todo mundo, não só para as pessoas que são sensíveis. Tanto que está na lei, né, que todo mundo tem que escrever contém glúten, não contém glúten, e isso também é relativo, né, Rodrigo? Isso é relativo. Glúten é outra coisa que todo mundo deveria... Enfim, o melhor seria cortar totalmente, mas é tão difícil porque eles colocam em todo lugar essa coisa, né? Então, o trigo é um grande assunto, cara. A gente podia fazer uma série de 27 podcasts falando somente sobre o trigo, entendeu? Tá. Mas a gente pode partir pro próximo agora, para dar uma pitadinha sobre cada um. Bacon, né? Leite e ovos, que tá na lista aqui. Tá, o bacon, cara, o bacon é uma coisa que eu gosto muito, e na verdade eu vi em algum lugar que foi provado matematicamente que tudo fica melhor com bacon. Eu não sei como é que eles provaram isso matematicamente, mas enfim, o bacon é uma coisa que foi demonizada aí por muito tempo, né, pela gordura, com base naquela ideia que a gordura causa aumento de colesterol e esse colesterol vai entupir suas veias. Uma coisa não tem nada com a outra. E eu vou colocar... deixa eu falar o ovo depois. Mas essa questão do colesterol e da gordura faz mal para o coração, isso aí tudo, esse é o maior mito da história da nutrição, tá? Foi provado de forma conclusiva, tá? Não há dúvida mais que a gordura natural faça bem, ela faz bem. E não tem ligação nenhuma, não tem conexão nenhuma entre o consumo de gorduras, independente se é saturado ou não, com problemas cardíacos. Agora, lembrando, eu estou falando aqui de gorduras naturais, gorduras saudáveis. Eu não estou falando de óleos vegetais e margarinas, essas porcarias que o ser humano inventou. Eu estou falando de gorduras naturais, tá? Gordura animal, gordura do óleo de oliva, óleo de coco, das nozes, enfim, a gordura do leite, da manteiga. E são gorduras naturais, fontes de gorduras boas. Então o bacon é uma coisa que eu como todo dia, por exemplo, e grandes nomes aí da ciência, eles também promovem o consumo do bacon. Claro, escolha um bacon de qualidade, você não quer um bacon que eles adicionem lá glicose ou adicionem coisas que você não deveria estar ingerindo. Então vale a pena olhar os ingredientes, escolher o mais próximo de ser somente porco possível, né, como ingrediente do bacon. O bacon é uma coisa legal. E é como eu falei pra você, cara, não enxugue nada de gordura. A gordura é saúde. A gordura tem nutrientes. O nosso corpo prefere queimar gordura do que glicose. O nosso cérebro prefere gordura como combustível do que glicose. Isso é coisa que pouca gente sabe e muita gente vai falar, como assim? Tá louco? Mas não sou eu que estou falando. Se você for ler as pesquisas, você não tem como duvidar mais disso, né? E esse é um assunto que eu já puxo também para os ovos, tá? Os ovos que são do colesterol. Que o colesterol é aquela grande mito. Se eu comer, sei lá, 5 ovos por dia, meu coração vai explodir, né? Por causa da quantidade de colesterol. Eu também cresci com esse mito na cabeça, tá? Minha família também falava, tome cuidado com os ovos, ou tire a gema e come só as claras, né? A proteína magra. Só que o ovo é um dos alimentos mais saudáveis que existem no planeta. O ovo, ele tem colesterol, sim, e o teu corpo tem que entender uma coisa, o teu corpo ele precisa de colesterol. E a quantidade de colesterol que você come na tua dieta tem muito, muito pouco a ver, na verdade eu posso dizer que não tem nada a ver com a quantidade de colesterol que tem no sangue, porque teu próprio corpo ali produz 80% no mínimo do colesterol que você precisa. Então, independente da quantidade de colesterol que você comer via alimentação, o impacto vai ser quase insignificante no colesterol do sangue.
E não existe ligação nenhuma entre colesterol, níveis de colesterol no sangue e problemas cardíacos. O que causa o problema cardíaco é uma oxidação do colesterol, que é por sua vez causado pelo consumo de açúcares, ou seja, carboidratos. O carboidrato ele influencia nas moléculas de colesterol negativamente, fazendo com que elas percam sua forma, oxidando-as, e assim o colesterol se acaba se prendendo nas artérias. Agora, não importa a quantidade de colesterol no sangue, ele é saudável. Olha, inclusive tem um comentário que eu até peguei o caderno aqui, o Marcel Sabino nos escreveu, quando eu pedi, né, para a nossa lista de e-mails, falei, turma, a gente vai finalmente conseguir falar com o Rodrigo, mandem perguntas para ele. E ele até manda o comentário. Antes da dieta, o meu colesterol era 298, antes de ele começar a dieta. Agora ele está fazendo, acho que ele está fazendo a dieta do emagrecer de vez. Teve bons resultados, depois ele continuou pesquisando. E agora ele está comendo 3 ovos por dia em média. E em 12 semanas, de 298 baixou para 234 sem tomar remédio. Bom, tudo bem que é um caso, uma pessoa que foi, deu um relato, mas... realmente o próprio Cristiano no nosso bate-papo também falou algo muito parecido, né? Ele fala assim, o ovo é a melhor coisa que tem, porque lá tem toda a forma de você fazer um pintinho. Então a gente vê que cada vez mais de fato tem surgido pesquisas apontando que, olha, não é porque o alimento tem a gordura, porque ele tem colesterol, porque tem isso, tem aquilo, que isso necessariamente vai entrar diretamente no teu corpo. Tem todo um processo, né? Processos diretos e indiretos, né? Sim, concordo plenamente. E o que causa problema no corpo é o que são essas toxinas que a gente come hoje. Por exemplo, coisa que a gente não está adaptado. É uma coisa que o pessoal da paleolítica fala muito, né? Que o nosso corpo, e é verdade, a nossa genética não mudou nos últimos 10 mil anos. A nossa genética tem mais de milhões de anos. Tá? E o nosso genoma não muda assim, tá, de uma hora para outra. Então, a gente nunca na história consumiu tanto carboidrato como agora. Porque a indústria erroneamente vem dizendo que gorduras são erradas e carboidratos são bons. Não como 60% que você precisa em carboidrato. É isso que tem causado essa explosão contínua, ano a ano, de mortalidade por causa de problemas de obesidade, cardíacos, etc. E a gordura é o que salvaria esse pessoal, né? E não o contrário. Então é bastante triste ver a situação atual, mas eu fico feliz também de ver que a informação sobre o que realmente funciona, as verdades mesmo, estão ganhando força cada vez mais. E eu acho que logo vão se tornar um novo padrão. Eu venho falando, eu quero que o pessoal lembre disso. Quando eles forem andar no supermercado, eles vão ver os produtos tampando 100% da gordura natural, produto integral com toda a gordura que tem direito, iogurte com toda a gordura que tem direito, ao contrário do que a gente vê hoje, que é zero gordura, baixa gordura. Isso é uma porcaria, não tem outra palavra para descrever. Fantástico. Dá para fazer uma palavrinha sobre o leite? O leite, cara, o leite, o pessoal normalmente sugere, se você for tomar leite, você tome leite... eles falam raw milk, né? Como seria o leite integral, leite direto da vaca, eu acho que seria a melhor descrição assim, que não seja pasteurizado, não seja retirado da gordura, não seja nada do leite 3% de gordura, etc. Então o leite, normalmente para pessoas que não têm problema com a lactose, o único leite eu acho que seria recomendado seria o raw milk, que eles falam que é o leite integral, assim, direto da vaca, assim, sem nenhum processo, nada assim especial. Mas o leite é delicado, porque muita gente ele é também um causador de inflamação no organismo. E a inflamação é uma raiz de muitos problemas, acho que da maior parte dos problemas do corpo. Tem muita gente que reage, muita gente que não reage, mas no geral acho que leite é uma coisa inflamatória. Eu não sugeriria como um alimento diário, na verdade. Tá? Mas é um tema que se fala muito por aí. E é um tema que a mídia pega muito forte também. Eles promovem muito o consumo de leite. E o que eu vi pelo meu estudo é o seguinte, isole o consumo de leite, é muito difícil achar raw milk, que é esse leite integral, muito difícil, você não acha, isso é muito difícil, só na fazenda mesmo. Então eu diria, pelo amor à sua saúde, evite o consumo de leite, eu diria isso. Você falou da inflamação, até foi uma pergunta que nós recebemos do nosso amigo João. Ele fala que ele gostaria de ver explorado o tema de inflamação, também com causa de doenças coronárias. Eu não sei se você entra nesse ponto, mas o que eu lembro do livro Emagrecer de Vez, o excesso de insulina, né, vai causar uma inflamação, e aí está ligada ao cortisol, que tem a função, né, de você aumentar o açúcar no sangue, que é uma coisa que a gente não deseja, né? Sim, a insulina é pró-inflamatória, né? Então, se uma alimentação que a gente tem hoje naturalmente não, uma alimentação que a gente tem aí
que é promovida, enfim, pela pirâmide alimentar, etc., é altíssima em carboidratos e é altíssima, por consequência, na insulina, né, na ação da insulina e tudo mais. Isso tem um desbalanço hormonal gigantesco no organismo e é pró-inflamatória. E a inflamação crônica é um problema geral para o organismo inteiro, para o teu cérebro, para o coração, para tudo. Tudo, basicamente, tudo que é mal surge através da inflamação, que é uma reação natural do corpo, né, contra alguma coisa que está errada. Só que quando essa inflamação se torna crônica, aí os problemas começam a acontecer. E muitas vezes não é noite por dia. Ele vem se amadurecendo por décadas, até que seja meio que tarde demais, né? Fantástico. Vamos ter aqui uma parte para macronutrientes e antinutrientes. Acho que também é o básico, você explica isso em muito detalhe no Emagrecer de Vez. Mas se você puder dar uma pincelada para as pessoas, eu acho que coloca todo mundo num certo nível de igualdade. Tem até o nosso amigo João Bellini, que falou assim: Rodrigo, você sabia que existem carboidratos simples e complexos? O Rodrigo conhece bem o papo, mas acho que outras pessoas talvez não é, Rodrigo? Então, se você puder dar também um panorama bem simples, bem geral, fácil de entender para quem estiver acompanhando, isso ajuda muito. Macronutrientes e um pouco dos antinutrientes. Tá, então vamos falar alguns minutinhos sobre algumas coisas que vão deixar você sabendo mais que 99% das pessoas por aí, então. Que é a questão dos macronutrientes. Macronutrientes é o quê? Proteína, gordura e carboidrato. Se você imagina teu prato, tudo que está no teu prato é ou proteína, ou gordura, ou carboidrato, ou uma combinação dos três. Todo alimento é assim. Se você começar a ver cada alimento com essa visão de macronutriente e entender como cada macronutriente é processado pelo corpo, você está no caminho certo de obter a saúde que você quer. Então, hoje em dia, o que a gente é promovido pela pirâmide alimentar por aí é a questão do carboidrato, como bastante carboidrato. E a gordura, evite a gordura. Porém, é o seguinte, a gordura, ela não impacta em nada a questão da insulina no sangue. A insulina, ela promove o armazenamento de gordura e bloqueia a queima de gordura. Então, para quem quer emagrecer, por exemplo, controlar a ação da insulina no sangue deve ser prioridade. Então, a gordura, ela não impacta na insulina no sangue, então é ótima. E outra, ela dá muita satisfação para você. Se você come uma alimentação que é rica em gorduras naturais, você se sente satisfeito e por mais tempo. A tua energia no corpo fica mais estável. Proteínas, elas impactam na insulina, mas muito pouco. Impactam muito pouco. Eu não considero, nem considero isso. Então, proteínas são bem-vindas também. Proteínas são os tijolos que constroem o nosso corpo, tá? E daí, a questão dos carboidratos. Os carboidratos, a gente tem carboidratos de alto índice glicêmico e carboidratos de baixo índice glicêmico. Os carboidratos de alto índice glicêmico são aqueles que impactam muito na questão do açúcar do sangue, que é da insulina também. Por exemplo, açúcar, né, doces, pão, o próprio pão integral, etc. Eles impactam muito fortemente na insulina do sangue. Então, elas promovem o armazenamento de gordura e bloqueiam a queima. Agora, os carboidratos de baixo índice glicêmico, como os legumes, por exemplo, eles têm bastante fibras, são naturais, são cheios de nutrientes e vitaminas e minerais e tudo mais, e promovem o controle da insulina no sangue. Então, tudo isso colabora para a saúde e também para as pessoas que querem perder peso. Então, se você tiver em mente os 3 macronutrientes e essa divisão dos carboidratos, você já sabe por onde começar. E daí, esse seria o principal. A questão dos antinutrientes é uma questão mais específica um pouco. Que tem alguns alimentos, por exemplo, a gente podia dar muito exemplo, mas praticamente um monte de alimentos têm antinutrientes. Mas, por exemplo, os feijões da vida aí, a gente podia falar, né, que eles têm antinutrientes. Assim, se um feijão, por exemplo, você come lá um prato querendo absorver os nutrientes, as vitaminas que aquele prato tem, e aquele próprio alimento tem antinutrientes que vão evitar com que seu corpo, né, absorva aqueles nutrientes, você não sai ganhando, você sai perdendo. Aqueles antinutrientes, ele tem esse nome porque eles realmente evitam a absorção de nutrientes pelo corpo. Então, é uma coisa ruim, a gente tenta evitar alimentos que tenham antinutrientes, como por exemplo o feijão, etc. E os alimentos têm antinutrientes porque eles não... É uma maneira da natureza proteger a espécie, né? É um tipo de defesa daquela planta, daquele alimento, contra a ingestão dos seus filhos, no caso das sementes, dos feijões, etc. A natureza não quer que você saia por aí comendo as sementes dela, que seriam usadas para disseminar a própria espécie dela. Então é um mecanismo de defesa da natureza. E para o nosso corpo não é a melhor coisa que a gente pode fazer, porque eles realmente são antinutrientes, eles evitam a absorção de nutrientes pelo corpo. Fantástico. Até o glúten, né? Fitatos, todos eles dificultam, né, a absorção dos minerais, cálcio, zinco, magnésio, isso tudo que você também explica muito bem no livro, e as pessoas não necessariamente pensam nisso, porque ela fala, bom, o feijão, também outro exemplo do seu livro, ele é muito rico em ferro. Tudo bem, mas e aí, quanto por cento que você vai aproveitar?
Da mesma maneira que a gordura do bacon, quanto por cento daquilo realmente é a origem daquela gordura que vai ficar na barriga. E às vezes você vai tomar uma cerveja que não tem gordura, não é? Mas a gente tem a famosa expressão barriga de cerveja. Então, quer dizer, acontece algum processo no meio do caminho e que não é tão direto como as pessoas imaginam, não é? Exato. Sobre as proteínas, o João também mandou outra pergunta. Ele fala assim: de forma geral, compreendo e concordo com princípios de uma dieta com baixos hidratos de carbono e rica em proteínas. Entretanto, tenho algumas dúvidas sobre a carga para o fígado na metabolização do excesso proteico. Você pode comentar alguma coisinha sobre isso? Acho que as pessoas ficam com um pouco de medo de algo novo, né, Rodrigo? Fala, pô, o pessoal está falando de comer muita proteína, diminuir meu carboidrato, mas o que isso vai acontecer comigo? Né? Exato, é uma ótima pergunta, na verdade. Quem não se perguntou, eu também perguntei esse tipo de coisa. Mas para começar essa história, não existe excesso de proteína nenhum. Esse é o primeiro. É uma ilusão achar que uma dieta que é baixa em carboidrato é alta em proteína. Ela não é. Tanto que, normalmente, a nossa dieta normal, que as pessoas comem por aí, alta em carboidrato, normalmente tem em torno de 20% de proteínas. E uma dieta paleolítica, uma dieta low carb, que é baixa em carboidratos, etc., geralmente tem 20% de proteínas também. Então, é muito difícil você comer proteína demais, você não consegue, tá? É difícil. Então, normalmente a gente mantém isso básico. Agora, o que diferencia, por exemplo, um estilo de vida mais adequado, alimentar, dessa dieta que é promovida por aí, é a questão de você diminui a ingestão de carboidratos, todas essas toxinas que fazem mal para você, e você aumenta o consumo de gorduras naturais. Entendeu? Então você mantém um consumo de carboidratos inteligentes, que é o que eu digo, carboidratos verdadeiros, nutritivos, tira aquela porcariada toda, então você abaixa a quantidade de carboidrato e levanta significantemente a quantidade de gorduras. A quantidade de proteína permanece praticamente estável, então é uma ilusão achar que uma alimentação low carb assim é alta em proteína. Inclusive eu já falei sobre isso várias vezes no Emagrecer de Vez, já entrevistei médicos nacionais e internacionais sobre essa questão dos rins, do processamento das proteínas, etc. E mesmo se fosse uma dieta altíssima em proteínas, não tem estudo científico nenhum que consegue comprovar que a quantidade amassadora de proteína causa problemas ali de processamento nos órgãos do corpo, mesmo com grandes doses que não são nem naturais. Aí, salvo as exceções onde a pessoa já tem problema, né, nos órgãos, né? Se a pessoa já tem o problema, aí você está forçando aquele órgão a trabalhar muito mais para processar o excesso. Inclusive uma analogia que o Dr. José Souto já fez, que já falei com ele no blog, ele é urologista, ele cuida dessa questão todo dia. Ele falou, se você é uma pessoa que tem um problema na perna, você não vai sair correndo, certo? Isso vai piorar o teu problema. Então é o mesmo problema, se você tem um problema, já tem uma condição já no teu corpo, você não vai começar a comer muito mais proteína, porque vai piorar. Então é a mesma, entendeu? A mesma coisa. Agora em pessoas normais, não tem prova nenhuma, conexão nenhuma entre consumo, mesmo que o consumo fosse altíssimo de proteína, não tem prova nenhuma que isso vai causar dano de saúde para você. Inclusive, isso me recorda daquele comentário que nós sempre fazemos em todos os materiais que a gente divulga, todo o contexto, desde o primeiro momento que a gente lançou o projeto, pessoal, nós acreditamos muito que você deve ter a obrigação de buscar informações boas. Ao mesmo tempo, você também deve ter um acompanhamento profissional, né, com pessoas que podem te ajudar a medir todos os níveis, indicadores importantes e dizer para você, olha, você tem um perfil que tem uma certa debilidade, uma certa disposição, uma certa alergia, para você tal abordagem não vai bem. Então é esse profissional, né, certificado, licenciado da área médica e outras áreas correlatas que vão poder te ajudar a você tomar as melhores decisões. Então você vai procurar informação primeiro, depois você faz os exames, procura um profissional de saúde e aí você toma a sua decisão, né, Rodrigo? Com certeza. A gente faz o papel de pesquisar e tentar disseminar algumas informações com referências. Somente o médico vai poder acompanhar você de perto para te dar o ok ou não. Então sempre conte com a ajuda de um médico. E a dica é difícil hoje em dia, mas ache um profissional que você confie, ache um profissional de qualidade. Assim como qualquer profissão, como eletricista, como um programador de computador, existe o bom e existe o ruim, não tem diferença, né? Então a pessoa tem que se atualizar, a pessoa tem que ficar em cima do conhecimento. Não existe ciência que a gente já saiba tudo na vida. Então assim, a gente acha muito também profissional que a gente deveria confiar, mas profissionais que ainda estão esquecidos no conhecimento. Então isso também entristece um pouco. Às vezes assim, a gente tem que procurar um profissional, a gente tem que, por favor, me diga o que eu tenho que fazer, né? Só que daí, às vezes, as pessoas não estão atualizadas sobre as últimas coisas que estão saindo. Então isso é ruim. Mas de forma, eu sempre digo, 100% das vezes,
tenha sempre o acompanhamento do profissional, porque ele é a pessoa responsável por cuidar da sua saúde. A gente só faz o papel de disseminar informação. Com certeza. Bom, aí tudo a gente está falando aqui, Rodrigo, de, bom, e aí, o que você vai comer, o que você está sendo acostumado ou até treinado a comer, que não necessariamente é melhor para você. E aí vem um dos mitos que inclusive está na página de divulgação, a página de apresentação do teu livro, e você fala até que, entre os vários erros comuns de quem quer emagrecer, é falar, não, peraí, então o negócio é fechar a boca e ir para esteira, fazer exercício, ficar malhando e tal. Quer dizer, o que acontece pela tua experiência, né, pelo contato que você tem com pessoas que seguem esse tipo de abordagem em comer menos e se exercitar mais? Legal. Vamos fazer assim, vamos fingir que eu estou aqui na minha casa, vou ter um banquete de Natal gigantesco. Você pode comer tudo de graça, tudo. Daí eu falo, Seite, você, cara, vem aqui em casa à noite e vamos comer demais. O que você vai fazer para chegar aqui com fome? Você provavelmente vai pular numa refeição, você vai comer pouco e, se possível, você vai tentar dar uma corridinha, vai se exercitar um pouco para chegar aqui com uma fome de leão para aproveitar todo o banquete, certo? E é justamente isso que o pessoal sugere para fazer para se perder peso, ou seja, ficar com fome o tempo inteiro. Então, e isso não faz sentido biológico nenhum. Se você começa a comer pouco, comer menos que o seu corpo precisa, conscientemente, comer comidas, enfim, reduzir drasticamente a quantidade calórica, o seu corpo não é burro, né? Ele tem um mecanismo de sobrevivência dentro dele. E o teu corpo é ótimo em regular o metabolismo de forma a gastar a energia que ele tem disponível. Então, se você dá pouca energia para o teu corpo, ele vai dizer, opa, tem uma coisa errada, é melhor eu gastar menos para né, mim durar mais tempo, enfim, né? Até que a próxima levada de comida venha. Agora se você começa a exercitar ao mesmo tempo, teu corpo fala, pô, que diabo que você está fazendo, né? Não tem comida e você está se exercitando que nem louco. O que você está fazendo? Tem uma coisa errada. Ele regula ainda mais o metabolismo. Ele tenta gastar de forma mais otimizada possível a energia. Então, por mais que você se exercite, por mais que você coma menos, ou por menos que você coma, no caso, ele vai gastar muito pouca energia. É a maneira mais difícil e mais sofrida e menos saudável de tentar emagrecer, na minha opinião e na opinião da ciência no geral, que é comer menos, exercitar mais. Então, na verdade, o que tem que fazer é comer mais das coisas certas e se exercitar de forma que você achar que é prazerosa para você, de forma estratégica, que é muito menos do que é promovido por aí sobre o assunto. Fantástico. Isso até amarra com talvez a primeira pergunta que te apresentei, que é qual que é a tua opinião das dietas. Você falou, olha, peraí, dieta não, o negócio é você se alimentar bem, e aí a perda de peso é uma das várias consequências, né? É tudo um estilo de vida, né? A gente não quer entrar num programa de 3 meses, isso não muda a vida de ninguém. Isso é a história do band-aid que eu falei. A gente quer fazer o que faz sentido. A gente quer fazer o mínimo possível para ter o máximo de retorno. Tudo que a gente fazer mais do que o mínimo vai ser inútil, vai ser perder tempo, vai ser desgaste. A gente quer fazer o mínimo para ter o máximo de retorno. Isso é usar a inteligência, é usar do que a ciência diz ser o melhor para a gente aplicar. Sensacional. Eu até proponho para nós aqui termos 3 segmentos nesse nosso bate-papo. Então, acabamos de falar de uma primeira parte que é onde todo mundo começa. Quer dizer, acho que as pessoas que estão começando a buscar informações pensam qual que é a melhor dieta, o que eu posso comer, o que eu não posso. Então, nós resolvemos aí, agradeço novamente ao Rodrigo pela generosidade e tempo por compartilhar conosco todas essas informações, principalmente nos pontos aí que a gente fica meio perdido, né? Bacon, trigo, leite e ovos, então isso foi muito bom. E agora a gente entrou numa parte que é o tema de educação alimentar. Nosso terceiro tema, eu quero fazer algumas perguntas um pouquinho mais específicas do emagrecer de vez. Mas falando de educação alimentar, o que você traria de princípios gerais desse processo? Que erros comuns que você vê acontecendo em quem quer se reeducar na alimentação, Rodrigo? O principal, acho que é a questão da mentalidade. É a questão de você começar a ver um tipo de informação que é muito contrária ao que você vem vendo pela sua vida inteira. Então, o que a gente está falando agora, eu tenho certeza que muita gente que vai ver isso agora vai achar que essa informação é totalmente da Lua, né? Porque é uma coisa totalmente oposta ao que dita por aí. Acho que muita gente até parou de ver o vídeo, já deve ter colocado o dislike. Pô, eu fui assistir um vídeo, o cara falando de emagrecimento, tá falando para comer ovo, comer bacon, que cara maluco, tá? Já foi embora, muita gente já foi embora, né? A gente podia muito mesmo, podia bem dizer aqui, ó, você tem que se exercitar mais, comer legumes, comer 3 horas e comer proteínas magras. Eu podia vir para você falar isso aqui, não ia ser surpresa nenhuma, você ia gostar. E você ia ser mais legal. E você ia ser mais uma pessoa no topo do gráfico lá tendo problema de saúde e morrendo mais cedo.
Então a gente podia vir fazer isso que tem sido feito já há várias décadas e ainda promovendo o aumento do problema que já está aí na sociedade ano a ano. Mas não, a gente vem falar coisa diferente porque as coisas diferentes são comprovadas e dão resultado. Elas dão resultado porque elas são diferentes, tá? É por ser diferente que isso não colabora para o aumento de problemas. Se a gente continuar na mesma caminhada, a população vai se extinguir com essa quantidade de problemas que você está tendo. Então tem que ser diferente. E é diferente, mas é embasado no melhor e mais moderno conhecimento científico. Não é achismo, é conhecimento científico, é testado na prática, comprovado, sem dúvidas. Então essa seria o primeiro obstáculo, eu acho. A pessoa realmente absorver isso e entender, será que esse é um ponto de vista que faz sentido? Eu posso procurar mais sobre isso, né? Legal. O segundo é essa questão esse preconceito sobre baixo carboidrato. Que na verdade a pessoa pensa, vai fazer uma dieta de baixo carboidrato, tem a rodo por aí, depois você vai a baixo carboidrato e continua comendo proteínas magras, regulando suas calorias. Você vai passar fome, você vai viver um pesadelo. Então isso acaba construindo uma imagem ruim também dessa ideia. Por isso que eu não acho que uma alimentação correta é baixo carboidrato. Eu acho que ela é na quantia correta, adequada e natural para o corpo humano em carboidratos. São carboidratos inteligentes, não são baixos em carboidratos. Por isso que eu tenho que tirar toda essa questão de dietas do caminho. Isso aí tem muito preconceito envolvido. Então essa é uma grande coisa também. E esse medo da gordura, sem dúvida. O medo da gordura, da pessoa ter medo de comer gordura, ter problema cardíaco, colesterol, engordar. E na verdade a gordura é um grande aliado, sempre foi em toda a evolução do ser humano. Antigamente, ainda esses estudos que o pessoal faz das civilizações antigas e tal, esse pessoal, ele, quando matava o animal, a primeira coisa que eles comiam eram os órgãos, que é a parte que tem mais gordura, a parte que tem mais nutrientes. O tutano do osso, que é rico em gorduras, eles favoreciam a parte que era rica em gorduras. E a parte que eram fraca, pobres em gordura, eram deixados para depois. Então eles priorizavam a parte da gordura. Os esquimós comem foca, comem peixe, que são ricos em gordura e tudo mais. Isso é saúde. E é isso que a humanidade vem fazendo por milhares de anos, até que nós, né, com a nossa tecnologia e QI altíssimo, decidimos interpretar coisas erradas e inventar a moda. E resultado disso a gente pode ver por aí andando na rua, que um terço da população é obesa. Simples. Então essas são as três coisas para mim que são mais de impacto. Preconceito sobre dieta, aceitação dessas ideias e também preconceito contra as gorduras naturais. Fica passando fome, né? O Márcio Giovanni fez um comentário longo, eu acho que a pergunta dele basicamente é a seguinte. Ele está vendo tudo que está acontecendo, todo o nosso diálogo, e para ele parece que existem dois caminhos seguros e permanentes. Um seria reeducação alimentar, né, que teria que passar por avaliação de nutricionista. E o outro caminho, imagino que é a opção número 2, ele não colocou o número, mas eu acho que é isso que ele pensou, que seria atividades físicas, né, professores de educação física. Você vê outros processos importantes? É por aí mesmo? O que você acha, Rodrigo? Eu acho que o estilo de vida de qualidade em relação à saúde tem duas coisas. Tem alimentação e tem o nível de atividade que você tem, né? São duas coisas, basicamente. Então, a gente falou da reeducação alimentar. Reeducação alimentar é um negócio que todo mundo fala por aí, mas ninguém sabe o significado. O que é reeducação alimentar? O que eu vou reaprender? Se eu pegar e reaprender uma coisa que está errada de novo, não vai adiantar porcaria nenhuma, certo? Eu vou reaprender uma coisa que está errada, não adianta. Então, você tem que, sim, aprender o que realmente faz sentido na questão nutricional. Isso, com certeza, é a parte da alimentação. E, felizmente, existem nutricionistas, profissionais de saúde que são muito bons nisso. Eles estão a par do que a ciência está dizendo e tudo mais. Infelizmente, também existe muita gente que também não está aí up to speed, que a gente fala, né? Não estão ali junto com o conhecimento atual que está saindo. Então, mesmo que sejam profissionais formados na área, às vezes eles não têm a melhor dica para você. Mas aí vale da tua sorte também, da tua pesquisa, de achar um profissional realmente atualizado. E na questão do exercício é a mesma coisa. Você pode, independente se você tem um objetivo, por exemplo, se você quer se tornar um bodybuilder ou se você quer correr uma maratona, esses são objetivos que você talvez tenha que fazer um treino mais personalizado, mais trabalhado com a nutrição e tudo mais. Mas o que eu promovo, de forma geral, para ter um estilo de vida com uma pessoa normal, para viver bem, são exercícios esporádicos, naturais, que não são de alta ou de longa duração e baixa intensidade, como sair correndo por várias horas, tá? Eu não acho que isso seja saudável. Eu sou devoto da questão de se exercitar, usar os músculos, se possível, até na academia, ou exercícios funcionais para o próprio corpo, manter os músculos ativos, aumentar a sensibilidade à insulina do teu corpo. Exercício de sair andando por aí pelo parque, andar de bicicleta, levar o cachorro para passear. Tudo isso ajuda não só no teu corpo, mas ajuda também, foi comprovado que ajuda também no teu cérebro. O teu cérebro adora esse tipo de exercício.
Então, manter o corpo em movimento é uma coisa que o DNA lá, está escrito lá, que isso é bom pra gente. E a ciência não deixa dúvida. Agora, você não precisa seguir um programa focado, se você sente mal, você tem que ir pra academia do mesmo jeito, entendeu? Você não precisa focar em sofrer para ter os melhores resultados, é pelo contrário, né? Pelo contrário. Então, essas duas coisas fazem sentido sim, Sage. Reeducação alimentar, desde que você reaprenda a ser a verdade, e a questão dos exercícios também vale a pena ter um profissional, óbvio, né? Se você quiser ter um estilo de vida aí, uma movimentação legal na tua rotina e tudo mais, mas sem cair nessas coisas intensas que não faz sentido. Fantástico. Faz muito sentido mesmo. Nutrição funcional, Mara sim nos pergunta, a nutrição funcional também considera fundamental o controle hormonal, né, aliado a uma alimentação adequada. A nutrição funcional que ela encontrou, na definição, permite grãos, né, além de incluir as castanhas, noz, amêndoas, quinoa, linhaça. Ela pede, em termos gerais, uma opinião tua sobre nutrição funcional. Tá, é outro tema que eu acho muito abrangente. O que é nutrição funcional? Assim, se ela falou que nutrição funcional é o que leva em consideração os hormônios do corpo, toda alimentação tem que levar em consideração os hormônios do corpo. Afinal, o que a gente come influencia diretamente na questão dos hormônios do corpo. Então, se qualquer dieta, qualquer estilo alimentar não considera os hormônios do corpo, é porque é loucura, não faz sentido nenhum. Agora, se essa dieta que ela falou, que ela achou, que considera grãos, por exemplo, que permite grãos integrais, etc., essa dieta não está levando em consideração os hormônios do corpo, né? Simplesmente, porque esse tipo de coisa tem impacto negativo no todo o controle hormonal do corpo, que é muito complexo, por sinal. A ciência ainda sabe muito, mas tem muito a conhecer ainda nessa questão. Mas principalmente na questão da leptina, que é um hormônio importantíssimo para a queima de gordura, a insulina, a questão da grelina no estômago, que é relacionada à fome também. E os grãos, esses integrais são promovidos aí como alimentos mágicos. A verdade é escura, a verdade é sombria por trás disso aí. Como a gente já falou do trigo, que é o integral, é o cereal principalmente, é o que o pessoal mais compra aí, é o trigo, né? E, cara, é incrível. Se a gente for pensar naquela questão de índice glicêmico que eu falei, dos carboidratos, que o índice glicêmico é quanto que um alimento influencia no açúcar do sangue, né? Então, se a gente pegar, por exemplo, o pão integral, um pão de forma lá, uma fatia de pão integral, se você comer aquilo, ele tem o maior índice glicêmico do que você comer açúcar puro. Ele tem maior índice glicêmico do que você comer uma barra de Snickers da vida, aquele chocolate. Ele promove uma maior alteração no açúcar do sangue do que esses alimentos, que é açúcar puro até mesmo. Ele é digerido muito mais facilmente, muito mais rapidamente pelo corpo. Isso falando só da questão do açúcar no sangue, sem falar dos outros problemas que são causados pelo trigo e outros integrais, como a soja, que é outro, pelo amor de Deus, é outro alimento que eu falo, fuja da soja, tá? A soja é um alimento totalmente, é um Frankenstein. Ele é geneticamente modificado, tem muitos estudos mostrando várias coisas negativas a respeito da soja. É um alimento que eu não recomendo de forma alguma para ninguém. Você falou dos integrais, eu comecei a notar, mas acho que dá para dar uma cutucada maior, porque, de novo, existe uma forte influência do que nós escutamos na mídia, nas propagandas. Então, alguém fala, não, mas esse pão aqui é integral. Tem vários comentários que nós podemos fazer. Primeira coisa, que o pão não é integral, porque de acordo com a legislação, se você coloca, se eu não me engano, não sei qual é a porcentagem, mas se você põe um pouquinho só de farinha integral, mistura com um monte de farinha branca, mas se você atinge aquele nível, já está autorizado pela lei a colocar a palavra integral. Porque se você põe somente farinha integral, o negócio fica quase uma rocha, fica uma pedra, fica um negócio pesado, não é fácil de comer. Então, lógico que, por um lado, a empresa quer colocar um pouco de integral para que ela tenha o direito de colocar o rótulo integral, mas ela também não quer perder a maciez, perder aquela textura, né, típica da farinha branca, cheia de glúten. Então, eu acho que seria interessante você fazer um comentário bem rápido sobre as pessoas que estão escutando você falando, o Rodrigo falou que não pode isso, aqui não é legal e tal. Mas isso aqui é integral, então pode. Então, tá certo esse tipo de raciocínio, Rodrigo? Bom, tô lembrando, né? Não sou eu que falo, eu falo o que eu leio por aí. As pessoas que Legal, realmente sabem o que fazem, são os cientistas, são as pessoas que geram conhecimento. Eu só vou lá fuçar e pegar o melhor que eu acho. Mas não faz diferença. Nessa questão do trigo, que é o que eu acho que tem que focar, porque faz parte da alimentação de praticamente todo mundo no dia a dia. A questão do trigo. Ele ser integral, mesmo se ele fosse 100% integral, o mais integral possível, ele ainda assim teria aquele alto índice glicêmico, ainda assim causaria vários problemas a longo prazo,
ainda assim promoveria problemas aí como Alzheimer, câncer, diabetes, aumento de gordura, bloqueio da queima de gordura, flutuação de glicose no sangue, flutuação de nível de energia no sangue, perda óssea, tudo isso, tá? Tudo isso continua sendo. Então não adianta se o trigo é integral ou se não é integral. Nesse caso, eu diria que trigo. Bom, eu poderia dar dica, eu daria uma dica sincera, é uma dica, não é uma prescrição, tá? Não Claro, faça sem o teu nem temos médico condição disso, aceite. né? Exatamente, tudo que eu falo é sugestão, né? Então é o seguinte, você poderia fazer um teste e retirar trigo completamente da sua dieta, fazer um desafio de 30 dias de retirar tudo que é trigo da sua dieta. Tirar, ou seja, massas, né, no geral, e pães, que são os principais aí, claro, qualquer coisa que tenha trigo, enfim. Tirar por 30 dias como um teste. E daí você avalia no final o que você percebe. Quanto peso você perdeu, se você se sente melhor, como é que você está se sentindo, etc. Tudo isso. Tem muita gente que nota, é como sair da noite pro dia, quando ela faz esse tipo de coisa. Agora, uma coisa que vale lembrar também é que muitas pessoas, ao tentar fazer isso, elas vão tirar o trigo, se elas estão adaptadas a comer muito trigo durante o dia, muitos carboidratos, elas vão tirar o pão, lá, o trigo, Vai comer e daí, batata. né, poderia até ser, mas elas vão sentir, por exemplo, na primeira semana, assim, às vezes até 2 semanas, elas têm muita vontade de comer, elas vão começar, que eles falam, de sonhar com pão. Eles vão achar, eu tô me sentindo fraco, pra baixo, vem comer pão, eu preciso de comer carboidrato. Na verdade, você não precisa, você está passando por um período de abstinência. O teu corpo tá se regulando novamente a tirar aquelas toxinas do corpo e a começar a voltar, rodar o metabolismo quando tem que ser rodado. Então, essa falsa ideia de que você está fraco porque você precisa, não, é porque você está viciado no consumo daquilo. Normalmente, os estudos mostram que isso, nos piores casos, dura aí por aí umas 2 semanas, que algumas pessoas têm essa vontade, essa ansiedade para comer trigo de novo, né? Mas depois que você passa essa fase, aí você não sente falta nenhuma. É incrível, porque quando o teu corpo volta a funcionar da maneira que ele Essa funcionava. adaptação aconteceu comigo no caso de refrigerante. Quando adolescente, sempre, né, encontra os amigos, salgadinho, refrigerante, é o que dá para comprar. E depois que eu mudei de atitude, parei de tomar refrigerante, hoje eu coloco na boca, negócio melecado, esquisito pra caramba, não quero isso. Então, é realmente questão de adaptação. Vamos falar um pouco agora do terceiro segmento, a gente falar do emagrecer de vez. Quem olha o teu site e começa a ver os relatos, as pessoas que fazem o método, eu vou encontrar alguns jargões. Por exemplo, eu estou no MT e meu resultado é esse, mas eu estou fazendo MR e etc. E, bom, pelo que vocês já viram do nosso bate-papo, o Rodrigo é um cara que pesquisa muito, então tem tudo, uma série de fundamentos por trás. Talvez até um pouco antes da gente falar do MT-MR, para as pessoas entenderem o que está diante delas, né, se elas resolverem seguir o teu processo, que princípios que estão atrás. Eu notei que você bate bastante na tecla da insulina, né, desse controle hormonal, né, Rodrigo? Você pode dar um mapeamento geral, qual que é a filosofia por trás? A filosofia por trás é realmente implementar um estilo de vida alimentar que seja de acordo com a melhor e mais séria ciência do planeta. É mostrar o que é comprovado que funciona. Né? Então, a ideia principal é tem que focar na questão da insulina, porque a insulina é um hormônio, como eu já disse, é um hormônio que favorece o armazenamento de gordura e é um hormônio que, ao mesmo tempo, bloqueia a queima de gordura. Então, para quem quer emagrecer especificamente, não tem como não pensar em insulina, tá? Então essa filosofia é base da alimentação que é promovida no livro e tudo mais, porque tem que ser. Se eu ignorasse, eu seria irresponsável. Eu tenho que focar nessa questão da insulina. Então a filosofia realmente é de aplicar um estilo de vida alimentar, que é um estilo de vida que você possa levar pela sua vida inteira, que seja muito mais prazeroso do que aquele que você tem hoje e que faça com que você viva melhor, faça com que você emagreça o peso que você quer emagrecer e que mantenha o seu peso ideal o resto da sua vida. Esse é o objetivo. O Nando nos pergunta, é possível ganhar massa magra, hipertrofia e perder barriga ao mesmo tempo? Aí ele põe até entre parênteses, para quem quer magro e tem barriga de chope, dá uma risadinha. E em quanto tempo? Eu acho que isso tem a ver com aquele papo nosso, né? Do trigo, da gordura, tem a adiponectina que você tem quando você tem a barriga, então você fica até menos sensível à insulina e gera um processo todo de mais gordura. E eu sei que você tem pesquisas que não ficam apenas na área do emagrecimento, mas também tem um pouco na outra área, que é a área de hipertrofia. Mas como é que a gente concilia isso? A boa forma e a Sim. perda da barriguinha de cerveja?
A barriguinha de cerveja é terrível, porque a gordura visceral é a pior gordura do mundo. Então tem muita pessoa que é magrinha, aqui os braços, perninha magrinha, mas tem aquela barriga. E a gordura visceral é a mais danosa para o organismo. Mas enfim, sobre a questão de hipertrofia muscular, ganho de massa muscular. Sim, eu tenho um e-book também que eu escrevi, hipertrofia muscular, que é focado nessa área também. Mas, assim, nenhuma construção de músculo vai funcionar sem uma nutrição adequada. É possível queimar gordura ao mesmo tempo, construir músculo ao mesmo tempo? Claro que é possível. Se o teu metabolismo se reajustar e começar a funcionar da forma que ele tem que funcionar. Né? Então, isso é importante também. É possível sim, mas só que a mudança maior, eu diria que tem que ser feita na parte nutricional, mais do que na parte de exercício em si. E a parte de exercício em si é outro assunto, que é outra coisa, está cheio de balela por aí. O maior erro das pessoas é se exercitar demais e eles nem sabem disso. A gente tem que fazer o mínimo, novamente, fazer o mínimo necessário para conseguir o máximo de retorno. A gente faz isso baseando-se nas verdades, em conhecimento concreto. É isso que eu promovo no e-book Hipertrofia Muscular, por exemplo. Mas sim, é possível, então, as duas coisas, desde que você restabeleça o funcionamento normal do seu metabolismo. Isso normalmente você faz focando mais na questão nutricional. Fantástico. O que é MT e o que é MR, Rodrigo? Para quem não está acostumado com essa linguagem aí do pessoal da tua turma, o que são Pois cada um é. deles? Então, o e-book Emagrecer de Vez acabou virando um grande best-seller, e é o e-book mais vendido no Brasil de saúde e emagrecimento. E esse MTMR simplesmente é uma forma que eu achei, uma nomenclatura que eu achei, de forma a deixar tudo mais didático, para quem estivesse começando a absorver esse tipo de conhecimento. Então, eu tive em mente, quando eu desenvolvi o livro, eu tive em mente que uma pessoa que não sabe nada sobre nutrição iria pegar ele e começar a ler. Então, eu foquei normalmente nessa pessoa que não sabe nada e quer aprender no seu ritmo, né, como adaptar um estilo de vida alimentar para conquistar seu objetivo de emagrecimento. Então, você tem esses duas estruturas. Tem o MT, que eu chamo de método transformação, e o MR, que é o método revolução. São dois nomes que eu criei, eu chamei para deixar de forma mais didática. Então, o MT, como eu falo no livro, talvez seja um método que seja melhor inicial para aquelas pessoas que estão muito mal acostumadas na alimentação, que vem seguindo uma alimentação que é de acordo com a pirâmide alimentar e que talvez não sejam tão aptas a mudar tanto de hábito. Então, o MT seria uma transição, uma parte inicial, uma transição que poderia levar você ao MR depois, uma forma mais tranquila. Mas o MR, que eu chamo de MR, que é o método revolução que eu chamo, essa seria a alimentação mais correta que você pode ter, de acordo com a ciência. Só que ela requer uma quantidade de mudança de hábitos significativa para muita gente, né? Claro, você tem que mudar de hábitos se quiser um resultado diferente. Então, eu sugiro, se alguma pessoa quer dizer para mim, por exemplo, Rodrigo, o que eu devo fazer para conseguir os melhores resultados da maneira mais rápida possível? Eu falaria, vai de MR, começa o MR e segue o MR, tá? Esteja disposto a se adaptar e segue o MR. Agora, se a pessoa dizer pra mim, Rodrigo, minha alimentação é horrível, é péssima, eu fico nervoso quando não como, eu não tenho muito tempo para fazer muita modificação. Eu falei, tudo bem, você ainda pode. Você poderia começar com o MT, que não é ideal, tudo mais, mas ainda assim é muito, muito, muito melhor do que a alimentação que você vem levando. E depois de algumas semanas, você pode escolher mudar para o MR e assim otimizar o máximo possível da sua alimentação e colher os resultados melhores possíveis também. Sensacional. Olha, quero mais uma vez, em nome de toda a nossa comunidade, agradecer. Foi um papo muito esclarecedor. Acho que as pessoas que vão terminar esse vídeo pensam, talvez até um pouco desconfiadas ainda. Será mesmo essa história e tal? Gente, recomendamos fortemente, continue pesquisando, continue estudando. É só assim que a gente consegue ter melhores decisões. Se você vai atrás de algum achismo, independentemente de onde vem o achismo, né, pode ser talvez um profissional de saúde que não está atualizado, pode ser através de um professor que não está atualizado, pode ser através de até mesmo uma publicação, uma revista, um programa de TV que simplifica demais as coisas. Né? Você veja que o nosso papo deve ter durado 1 hora e nem arranhamos a superfície, né, Rodrigo? Sim. Daria para falar muito mais. Você falou, dá para fazer uns 27 podcasts falando só de trigo. E realmente tem livros profundos escritos sobre isso, e você vai olhar a bibliografia do livro, tem mais uns 50 estudos atrás para chegar naquela forma condensada daquele livro. Então, eu fico muito feliz de ter pessoas que estão até esse momento conosco, que não cansaram de ouvir a gente falando, e aliás, elas vão terminar esse vídeo
com mais vontade de continuar estudando, de continuar se conectando com pessoas que também estão buscando esse tipo de informação e, logicamente, com muita responsabilidade, com uma boa orientação, fazer os seus testes, ver o que realmente faz sentido para eles, não apenas ir atrás do que, pô, vi um comercial na TV, todo mundo comendo, né, aquele cereal matinal de milho, tomando aquele leitinho, então, pô, é isso que todo mundo tem que fazer, né, para ser o campeão, tem que entrar pro time do Tigre lá. Então, a gente se questiona. Eu queria te passar a palavra, né, para você deixar umas palavras finais aqui para a nossa turma do Nato Good e também deixar um convite para todo mundo que estiver assistindo para digitar natogood.com/emagrecer de vez. Isso leva você para o site do Rodrigo e você encontra mais informações sobre a pesquisa dele, todo o trabalho que ele realiza. Rodrigo, é com você para a gente fazer um fechamento aqui. Ótimo, eu gostei do que você falou, Sage, que você falou que algumas pessoas assistindo e ainda duvidando. Então, esse é o objetivo. Se eu conseguir fazer com que alguém duvide do que eu falo, já é suficiente. Porque se você duvida, você está pensando naquela coisa. Então, se você simplesmente considerar, será mesmo que faz algum sentido isso? É tão diferente? Se você chegar a pensar assim, ótimo, esse é o objetivo. Né? Muita gente recusa. Eles estão tão bloqueados pelo conhecimento, pela mídia, que eles se recusam a escutar. Né? Agora, se você chegar a duvidar, ótimo, parabéns para você. Então, como o Sage falou, você pode ir lá no site do Emagrecer, né, natogood.com/emagrecer de vez, você vai lá, lê os artigos, tem meu livro lá também, se você ainda não tem ele, você pode ver também. São todas coisas que eu falei, são sinceras. A minha colaboração, que é o meu hobby, a minha paixão é aprender mais sobre saúde, como a gente pode viver melhor, com um corpo melhor, né? Porque eu acho que o estilo de vida que a gente quer viver bem. É isso que todo mundo quer. Independente dos meios, a gente quer viver bem. E eu sou apaixonado por isso também e tento colaborar como eu posso nesse sentido. Então tudo que eu dou é informação que eu acho por aí, informação que eu julgo ser de qualidade. E você tem que, obviamente, fazer as suas próprias pesquisas, questionar tudo, questionar o que eu falo, questionar o que o Sage fala, questionar o que todo mundo fala, porque o seu papel é de ser crítico e de tomar as próprias decisões com base no que você realmente acha por aí e que é correto. Então é isso, Sage, eu agradeço a oportunidade, espero ter colaborado com o pessoal que está assistindo também. Fantástico. Muito obrigado e um forte abraço para você. Valeu.